Nossa, quanta gente, hein? Pessoal, um ótimo dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro é uma honra estar aqui falando com vocês e lançando mais um projeto e um desafio para nós, né? E eu queria contar um pouquinho desse projeto para vocês, do que é o Policast. Então, hoje a gente dá início a algo que tem tudo para se tornar uma das também parte da identidade da Poli. Vocês sabem melhor do que ninguém que o nosso diferencial nunca foi só produto. Foi conhecimento, é posicionamento, é saber o que recomendar e como recomendar, além do porquê. E é exatamente por isso que nasce o Policast. É um programa mensal feito por nós e para nós. Um espaço onde quem está no campo, vivendo a realidade todos os dias, traz a sua experiência, seus aprendizados e até os erros. Aqui não tem roteiro engessado, tem troca, tem verdade técnica e a ideia é muito simples, mas muito poderosa. Nós vamos transformar o conhecimento individual em inteligência coletiva. Cada episódio vai trazer especialistas nossos RTVs que dominam nossas culturas das diferentes regiões com as diferentes estratégias, para um bate-papo técnico, direto e aplicável. Porque quando a gente alinha discurso, a gente fortalece a marca. E quando a gente compartilha conhecimento, a gente eleva o nível do time inteiro. E quando o campo fala a mesma língua, o resultado aparece. O Policast nasce com esse propósito: conectar, padronizar e fortalecer. Então, hoje, mais do que assistir, eu quero que vocês se sintam parte disso. Hoje é um momento muito especial porque nós estamos abrindo, primeiro, oficialmente o Policast e iniciando a CROP 2026, além de começar as comemorações dos 15 anos da Poli. Mas, antes de falar de produto, de tecnologia e de mercado, nós queremos falar um pouquinho daquilo que realmente construiu a empresa, as pessoas, as histórias e os valores que vieram desde o início dessa jornada familiar. Então, hoje a gente vai fazer algo diferente. Hoje, nós vamos fazer um bate-papo para relembrar como que tudo começou. E, para isso, eu gostaria de convidar ao palco o Sr. Osni, Fernando, Roberto e João Paulo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecê-los, né? De vez em quando eles topam algumas loucuras que a gente tem e fazem as coisas acontecerem. Então, muito obrigada a vocês, a todos. E a gente queria fazer de verdade um bate-papo para relembrar e para que eles possam contar também algumas versões das histórias, né, que hoje fazem a Poli uma líder nacional de mercado. Para isso, eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor Osni. Bom, seu Osni, nós sabemos que a Poli teve origem a partir de uma empresa que era da família Poli, né? Mas conta um pouquinho para a gente como é que nasceu a Poli Fertilizantes. Alô. Bem, Thaís, com muita alegria e satisfação que participamos desse primeiro podcast, né? Que eu tenho certeza que vai ser uma grande ferramenta, uma ferramenta transformadora, onde todos vocês poderão participar. Thaís, a gente tem muito orgulho de contar e falar da Poli. Primeira coisa que eu sempre observei quando cheguei na Poli, e antes de falar o porquê dessa empresa, como nasceu essa empresa, foi observar a posição dos meus sócios com relação à mãe deles. Eles talvez não saibam disso, mas eu, como observador, eu sempre procurei observar. E eu nunca vi, nesses 15 anos, nenhum deles faltar com respeito ou falar uma voz mais grave com a mãe deles. Então, para mim, é um motivo de alegria e saber que iríamos construir uma empresa sólida, uma empresa na rocha, com a ajuda deles, né? E aí nasceu a ideia de fazer a Poli, né? Mas o fazer a Poli não é significa simplesmente eu trazer uma ideia
da onde eu trabalhei 25 anos para uma empresa multinacional na área de controle de inspeção, certificação, 20 anos no Brasil e 5 anos fora do Brasil, trazer esse conceito, essa ideia de qualidade de produto. Mas sim, não adianta a gente ter o conceito da qualidade do produto, da formulação, das análises, mas e a granulação? É o mais importante de tudo isso. E granulação, Thaís, não existe faculdade para você aprender granulação. A granulação, para quem não tem essa informação, isso nasceu na Alemanha. Tá? Isso é coisa de alemão. Os alemães trouxeram para o Brasil. E a Poli, na pessoa do falecido Pedro, foi que começou a granulação. A Poli foi uma das primeiras empresas, né, Fernando, que granulou o calcário granulado. E vocês sabem muito bem, aqueles que são mais veteranos, né, que o calcário granulado é coisa muito recente. Nós estamos falando aí de 2008, 2005, mais ou menos, que começou-se a era do calcário granulado. Antigamente, pessoal, para fazer o complemento do NPK, da fórmula, se usava granilha na Yara. Era a granilha que se usava, era pedra moída, né? Mas foi a Primocal a primeira empresa que começou a granular o calcário granulado. E eu, quando cheguei na Primocal, tínhamos o calcário granulado. Mas, em conversa com a dona Bernadette, com o Fernando, com muita dificuldade, né, eles me convidaram para ficar na empresa. E eu falei para eles, olha, só fico na empresa se nós abrirmos uma empresa e vocês aceitarem novos produtos, novas fórmulas, né? Eles aceitaram, o Fernando e a dona Bernadette aceitaram, e nós, então, começamos em 25 de setembro de 2011, uma empresa que nós não sabíamos muito bem que direção ela ia, né? Até porque não se levava muita fé, não se acreditava muito que aquilo iria dar certo, né? Mas, Thaís, a coisa foi evoluindo. Enquanto nós fazíamos os fertilizantes especiais, que foi a nossa primeira fórmula, o Power, nós fazíamos o calcário granulado para pagar nossa conta, porque nós precisávamos pagar a conta. E aí foi nascendo os fertilizantes especiais. Enquanto crescia ano a ano, o calcário granulado que nós fazíamos e vendíamos para as misturadoras ia diminuindo. Quando chegou em 2014, quando nós vendemos 7.500 toneladas, parou-se de fazer o calcário granulado. E aí passou-se, então, a fazer os fertilizantes especiais. Mas tudo isso, Thaís, com muita luta, com muita disposição, com muita vontade de vencer, quebrando paradigmas, né? E aí nós começamos, João, lá no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Começamos lá no sul, bem no sul, porque o gaúcho, e eu como gaúcho, né? O gaúcho é intitulado professor de Deus. Pelotense ainda, né? Se você conseguir convencê-lo do produto, convencê-lo da tecnologia, você já ganhou bem o Brasil. E nós começamos assim, Thaís. Então foi um começo difícil, que não se acreditava que iria dar certo, tá? Mas eu tinha a convicção. E um dia a dona Bernadette chegou para mim, uma pena que ela não está aqui, mas eu sempre falo isso, né? Ela chegou para mim, coitada, disse assim, seu Osni, isso em 2013, 2012, que nós vendemos 250 toneladas. Seu Osni, acho que era melhor a gente parar com esses produtos, vamos fazer o calcário granulado? Eu falei para ela assim, e ela lembra disso. Dona Bernadette, a senhora acredita nesse projeto? Acredito. Então, eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora. A Poli será a maior empresa do Brasil em 10 anos. Ela sabe disso. E Deus nos abençoou. Abençoou juntamente com os meus sócios, que são pessoas dedicadas, pessoas responsáveis, que a Poli conseguiu crescer. E juntamente com você, Thaís, que trouxe para a Poli também muito ensinamento. Então, pessoal, te respondendo a tua pergunta, assim, de forma... Teria muita coisa para contar, mas de forma sucinta, ok? A Poli nasceu assim. Não, joia. Bom, o senhor veio, né, de fora para compor o quadro societário da Poli. Mas a gente entende também que a Poli também tomou uma decisão de que sim, vamos continuar e a empresa precisa, né, prosseguir. Fernando, qual foi o momento que vocês decidiram
que vamos começar essa jornada mesmo, junto com o senhor Osni? Agora o Osni já contou tudo, né? Não tem mais muito o que falar. Não, nós decidimos, o Osni trouxe essa ideia de fazer esses produtos diferenciados, o valor agregado era muito maior, e aí que nós se animamos a fazer esse produto. Mas o volume era muito baixo. E daí tentamos um ano, tentamos mais um ano, de repente o negócio pegou. Mas nós vínhamos do calcário granulado, nós éramos uma empresa terceirizada, uma franqueada de uma outra produtora de calcário granulado. Aí nós decidimos sair, o Osni entrou para fazer essa parte comercial do calcário granulado, e aí veio trazendo essas ideias dos produtos novos. E assim que nós se agarramos nisso e acabamos desistindo do calcário comum granulado ali. Então, legal. Paulinho, e no começo você imaginava que a empresa chegaria onde está hoje? Ótimo dia a todos. Não, no começo a gente tinha uma esperança que fosse dar certo, mas tinha muitas dúvidas se o produto funcionava, se o produtor ia agarrar essa ideia. Então, eram muitas dúvidas, tudo muito novo. Nós tínhamos uma esperança, claro, e começamos muito pequeno, mas eram muitas dúvidas. Então, claro que a gente tinha esperança, mas acreditar mesmo era complicado porque não tinha nenhum resultado ainda. Aí depois que começou a chegar resultados, começou a ter recompras, aí que você começa a acreditar. Vendo, você começa a acreditar que você pode ir além, mas no começo eram muitas dúvidas. Bom, eu queria perguntar um pouquinho de sonho, então tem que ser para o seu Osni, né? Seu Osni, qual era o seu grande sonho quando tudo isso começou? Olha, Thaís, uma boa pergunta, né? Eu vou falar do nosso sonho, né? Eu tenho que falar também dos meus sócios, né? O nosso sonho, Thaís, foi o que eu falei para a dona Bernadette. Nós seremos a maior empresa de fertilizantes especiais do país. Mas não adianta ser a maior empresa. Nós temos que ser a vanguarda da tecnologia de levar ao produtor algo diferenciado. O produtor é o maior penalizado pelas inovações que surgem anualmente, que levam para ele, né? Sonhos. Nós não levamos sonhos, nós levamos realidade. Se o nosso produto for aplicado da maneira correta, a realidade aparece. Logo no primeiro ano ele vai ter. Então, o nosso sonho foi levar para a agricultura uma quebra de paradigma, aonde os nossos produtos a cada dia e consolidamos mais a cada dia a nossa marca. Então, o sonho era ser a vanguarda dos fertilizantes especiais do país. Legal. Bom, e para isso tudo tem um começo, né? Beto, quais foram os primeiros produtos que foram produzidos e a evolução disso? Bom dia, pessoal. O primeiro produto que temos foi me veio ali com a ideia de granular o calcário calcítico, né? Foi o Power, né? O produto já era mais parecido com o calcário comum para granular, foi mais fácil o começo. Aí veio o Osni com a ideia de louco dele, né? De colocar gesso no produto, né? Vamos granular o gesso, fazer uma nova fórmula aí. Aí nasceu o Super e assim por diante foi vindo, né? O S5, primeiro o Mag, depois o S5 e o Sumag, né? E MG+, agora. Agora é MG+, e agora não para mais de vir fórmula nova, né? Ô Beto, se tu me permite, sim, né, Thaís, aproveitando o gancho, o primeiro produto foi o Power. Pessoal, na nossa região, o melhor calcário que tem no Brasil é o dolomítico. Excelente calcário. É o melhor calcário do Brasil. Calcítico, aqui na região não tinha. Nós não sabíamos do calcítico. Sabe o que a gente fazia, né, Beto? Buscava lá em Minas, na empresa Casanga de Minas. Trazíamos o calcário de Minas para granular. Até o dia que o nosso amigo Fawaz, que não está aqui presente,
um consultor amigo meu, trouxe para mim e o Fernando a Cimentos Itambé. A partir daí, pessoal, faz 12 anos que a Cimentos Itambé, que tem um calcário calcítico de excelente qualidade, fornece para a Poli. Então, aí que veio a cada dia fortalecer mais a nossa linha Power, né? Ok, Thaís. Joia. Hoje vemos a Poli presente em vários estados, com tecnologia, pesquisa, produtos inovadores. Mas toda grande história começa pequena. Eu queria que vocês voltassem lá no início, quando a Poli ainda era apenas uma ideia. Qual foi o momento em que vocês perceberam que estavam realmente começando algo que poderia mudar a vida da família e das pessoas que trabalhariam com vocês? Para mim, eu acho que foi 2015. O Osni falou 2014, que teve um boom de vendas. 7.500, Mas né? eu acho que foi 2015, se eu não me engano. Então, 2011 começou, 300 toneladas, 200. Então, quando não tem resultado, fica difícil de acreditar. Mesmo você sabendo que tem um produto bom, mas o resultado é o que faz acreditar. Então, em 2015, a gente teve o primeiro boom de vendas, chegou a 7.500 toneladas. Faltou produto, nós tínhamos apenas uma fábrica. Aí eu pensei, nossa, eu acho que aqui o produto realmente funciona. Você começa a acreditar no produto e começa a acreditar que se pode fazer algo grande, né? Você vê com pouco tempo já um grande resultado, então ali eu comecei a ver que a gente podia fazer algo muito maior. Tu me permite, Thaís? Eu sempre sou uma pessoa super otimista. Meu sócio me conhece, sabem que dificilmente eu vou estar um dia mal. Todo dia para mim, cada dia é o melhor dia da minha vida. Eu tive a certeza, Paulinho, que nós estávamos no caminho certo. Foi quando a gente via agricultor lá do Rio Grande do Sul vir com o caminhãozinho dele e ficar parado 4, 5 dias na Poli, esperando para carregar, porque nós não tinha produto. Então, isso foi a certeza e a convicção. Se o produtor deixa a zona de conforto dele, vem até a Poli, fica 3, 4 dias parado esperando carregar, esse produto tem alguma coisa diferente que a gente não conhece. Então, isso foi a certeza, né? Seu Osni, agora é o seguinte, se o senhor fechasse o olho agora e voltasse naquele dia, nesse dia que o senhor achou que realmente a coisa era diferente, que a empresa estava tomando um rumo diferente, o que é que o senhor diria para aquela versão sua, ou até de vocês, que estavam começando? Acreditar. Acreditar no impossível. Ter mais confiança naquilo que nós estamos construindo. Porque eu me sinto muito, não ofendido, pessoal, porque eu não tenho direito de ficar ofendido. Mas eu fico muito triste quando eu escuto algo, às vezes, mas não vai dar certo. Essa coisa não funciona. Pessoal, nós temos um produto na mão. Aqui eu tenho presente vários doutores, técnicos, pessoas de alto conhecimento. Thaís, nós temos um produto na mão que nós a recém estamos conhecendo. Com toda essa série de pesquisa que tem sido feita até hoje, e amanhã nós vamos ter a presença aqui do Dr. Washington, nós estamos apenas conhecendo um pouco do nosso produto. Temos muita coisa para conhecer. Então, pessoal, acreditar. Joia. Bom, a Poli nasceu como uma empresa familiar. Fernando, como filho mais velho, quais valores da família que vocês fizeram questão de trazer para dentro da empresa? Eu acho que o maior valor é passar, nunca ofender ninguém, Educado, respeito, né? ter respeito mas honestidade. O maior valor é ser sempre honesto. Nós trouxemos isso do nosso pai sempre ensinou isso para nós. Eu acho que o maior valor. Bacana. Beto, como é que foi o processo de transformar um negócio familiar em uma empresa que hoje atende o Brasil inteiro? Como que você viu tudo isso?
A mudança sempre é difícil, né? Sair da zona de conforto de cada um aí, começar a crescer, sempre tem as dificuldades que vêm junto. Mas a mudança vem acontecendo ano a ano, não teve uma mudança muito grande, assim, a não ser do ano de 2021 para 2022. 21. De caminhão foi 20 para 21. 20 para 21, 21 para 22, ali com a entrada das fábricas novas, contratação de bastante pessoal, muita gente nova entrando, começando alguns processos novos. Aí a gente foi se adaptando e fazendo acontecer, né? Trocando a roda do carro com o carro andando, né? Sempre, né? Sempre no empurrão. Não, mas beleza. E se vocês tivessem que resumir a essência da Poli em uma palavra, qual seria ela? Olha, Thaís, gratidão, né? Gratidão porque nós chegamos até aqui com a força dos nossos sócios, com a força da dona Bernadette, que lá atrás ela não aceitou que o Pedro ficasse com a frota de caminhão, e sim com a indústria, né? Então, gratidão por ela, gratidão pelos nossos colegas, pela dedicação de vocês, que eu entendo muito bem. Eu conheço, diria para vocês aí, 95% das nossas revendas no Brasil e do convencimento de vender um produto técnico. Eu sei da dedicação de vocês, do empenho de vocês, e é o que nós contamos, Thaís, com um quadro de excelência para que possam, a cada dia mais, a gente possa crescer. Mas crescer, pessoal, como eu sempre digo, crescer no ganha-ganha. Não adianta um lado só ganhar. Na Poli, conforme o Fernando falou, existe, acima de tudo, disciplina. Disciplina, respeito e educação. Na Poli, não se ouve ninguém falar gritando, ninguém falar com voz alta. Nós, dentro da Poli, temos respeito. E esse respeito que eu tenho pelos meus sócios, nesses 15 anos, que nunca houve uma troca de palavra, e sim, desavenças, visões diferentes, pode acontecer e deve acontecer. Mas, pessoal, nós temos que ser humildes para reconhecer as nossas falhas e para que a gente possa crescer junto. Então, Thaís, essas são as minhas palavras. Joia. E toda empresa tem história que só quem viveu sabe. Vocês lembram de alguma situação engraçada ou inesperada que aconteceu nos primeiros anos da empresa? E alguma situação em que algo deu errado, mas hoje virou história para contar? Ah, Thaís, eu tenho muita história. Né? Tem muita história, né? Muita história. Mas, olha, tem uma história muito engraçada. Nós temos na empresa aí uma pessoa chamada João Taquara. O João Taquara é um dos funcionários mais antigos. Quantos anos tem o João Taquara de empresa, Fernando? Tem uns 40 anos. 40 anos. O João Taquara tem 40 anos de empresa. E o João Taquara era motorista, né? Então, e nós, quando começamos a Poli, com muita dificuldade, muitos desafios, né? O João era o encarregado da fábrica. Nós tínhamos uma única fabriquinha que fazia 4.000 toneladas por mês. Uma dificuldade tremenda. Então, aquela fábrica quebrava, dava problema, o Fernando ia lá, o Beto se envolveu. Mas teve um domingo que eu, sempre aos domingos, quando eu tenho possibilidade, eu vou à Poli, né? E nesse domingo, Thaís, eu chego na Poli e vejo o chaminé não está fumaciando. E quebrou a fábrica. Chego na fábrica, estava parada a fábrica. Eu olhei assim para o forno, um forninho pequenininho, né, aberto em cima, eu digo, ué. Aí fui olhando na volta do queimador, estava o João Taquara, dentro da fornalha de cueca, remendando a fornalha que havia quebrado. Então isso, para mim, foi muito engraçado, né? Foi quando eu encontrei o João, só de cueca, dentro da fornalha, suando. Imagina, a fornalha parada e ele não esperou esfriar. Estava dentro dela, remendando para poder dar continuidade. Então, gratidão ao João. Essa foi uma história engraçada, né? Agora, teve outra história também, muito engraçada, que foi lá no nosso estado, João, lá no Rio Grande do Sul.
fomos visitar um produtor de arroz. O produtor de arroz, Thaís, nos esperou na porteira da granja, pilchado de alpargata, lenço vermelho no pescoço, uma boininha e um chimarrão. Aí nós chegamos lá, ele falou, não, entre para cá, venho para cá e tal, e nos recebeu na balança. Tinha uma balança de entrada, uma granja grande, né? Ele nos recebeu ali e sentamos lá, e ele não ofereceu mate. Ele está com aquele matezinho dele tomando ali e tal. Começamos a apresentar o produto para ele, e eu percebi que ele não estava muito satisfeito, né? Eu digo assim, o senhor parece que tem mais algum trabalho para fazer? Pois é, estou aí organizando a lavoura e tal e tal. Digo, pois é o seguinte, senhor, nós viemos aqui, inclusive, para apresentar, mas nós não queremos vender o produto para o senhor. Ele falou assim, mas vem cá, mas como? Não quer vender? Não, eu vim aqui não foi para vender o produto, por sinal, eu nem quero vender o produto para ti. Ele falou, mas tia, o que tu veio fazer aqui então? Eu digo, não, eu vim aqui, na realidade, pedir para ti que você me desse aí 1 hectare, 2, 3 hectares, eu vou te bonificar, eu vou te trazer o produto, você vai plantar e você vai comprar. Bom, tia, mas se é assim, então quando é que nós podemos fazer? Então é isso que a gente ouve e encontra muitas vezes quando está visitando o nosso pessoal. Tá, Thaís? Joia, com certeza tiveram mais, né? Ah, Quase muito. morreram de avião também, não Muito, foi? mas inclusive tive contigo também, né? Oh, várias. Lá na Protec. Várias. Bom, mas nenhuma empresa cresce sem enfrentar desafios. Qual foi o momento mais difícil da história da Poli? Para mim, o momento mais difícil da Poli foi em 2016. Como 2015, a gente teve aquele primeiro crescimento, o produto estava bem posicionado, nós já tínhamos uma equipe comercial já grande para aquele momento, quase 30 representantes. E acabou que essa equipe toda saiu de uma vez só. Exceto o Valmir estava junto, o Valmir foi o único que ficou. Então, dos 30, 29 saiu, ficou o Valmir. E nós chegamos numa época, cara, o que aconteceu? E tivemos que reconstruir do zero. Imagina nós já com uma equipe de funcionários, uma folha alta para pagar, vários desafios, num momento de baixa, perdemos toda a equipe. Só que, nesses momentos difíceis, que você vê a força do produto e a força da empresa. Porque a equipe inteira comercial saiu, mas os clientes continuaram. Os clientes começaram a ligar, o que está acontecendo? Cadê o representante? Eu preciso do produto. E, novamente, reconstruímos e rapidamente viramos a página desse episódio e reconstruímos, pegou as pessoas novas aí e, novamente, o produto se mostrou que é o grande diferencial da Poli e a gente veio crescendo novamente e passou por essa dificuldade aí rapidamente. Thaís, eu posso? Posso. Pessoal, eu diria para ti, Paulinho, que essa foi a grande dificuldade. Mas nós tivemos uma maior. Vocês vão lembrar agora. 2021 para 2022, quando nós recebemos no nosso escritório uma notificação extrajudicial de uma revenda, que é onde nós não poderíamos, Nayara, entregar o produto porque não tínhamos. Recebemos do escritório Pinheiro Neto, o maior escritório jurídico de São Paulo. Chegaram para nós e entregaram uma notificação extrajudicial. Os sócios aqui quase morreram, né? Porque a multa era pesadíssima, né? Quando a gente recebeu aquilo, uma notificação, não levou uma semana, chegou uma ação judicial. Pesadíssima. Aonde se a Poli não honrasse com os compromissos, nós seríamos duramente penalizados. Vocês lembram disso, né? Bem, pessoal, nós esperamos, né? Era numa sexta-feira, fomos para casa, dormimos, pensamos, com a cabeça fria, Tonelo. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, o sócio chegou para mim e disse assim, Osni, liga lá para o cliente
para ver se podemos fazer algum acordo, algum acerto. Eu digo, não, vamos esperar. Eu tinha algo no meu coração que dizia, espera. Esperamos. Aí quando foi 10 horas, o cidadão me ligou e disse, olha, Osni, tu poderia participar de uma videoconferência? Eu digo, sim. 11 horas, então, nós entramos numa videoconferência. Do meu lado eu e a doutora Narayana, que não aparecia, estava atrás do vídeo. E do lado deles tinha 2 advogadas do Pinheiro Neto, mais o gerente comercial e mais o diretor. E aí eles trouxeram para nós, querendo saber como é que nós íamos resolver. E nós dissemos para eles assim, olha, pessoal, nós vamos resolver, mas nós temos condições de resolver dessa forma. Nós vamos carregar semanalmente para você e vamos cumprir com aquilo que está determinado. Ele falou assim, bem, se vocês cumprirem, eu vou tomar uma garrafa de vinho. Quando terminou aquelas semanas que nós demos de prazo, nós conseguimos entregar. Evidentemente, tenho certeza que alguém de vocês ficou sem receber, mas nós entregamos o produto, né? E não fomos penalizados, e esse cliente se tornou maior cliente, um grande cliente nosso, que hoje não trabalha mais conosco, né? Porque entrou em concordata, mas foi um grande parceiro. Então, uma situação bem desafiadora também. Joia. Bom, a gente está falando da empresa, mas a empresa são pessoas. E, pessoalmente, do que é que vocês tiveram que abrir mão para que a Poli pudesse crescer? E o que fez vocês continuarem diante dessas dificuldades? Bem, Thaís, eu vou responder, mas os meus sócios fiquem à vontade, né? Abrir mão da nossa família, né? E é muito difícil quando você abre mão daquilo que é o maior bem que você tem, que é a nossa família, né? Eu fui um pai e sou um pai muito presente na vida dos meus filhos, né? Do meu primeiro relacionamento, eu, Eduardo e o Eberton, ambos são pastores de igreja, né? E do meu segundo relacionamento, que é o Mateuzinho e a Manuela. Então, você abrir mão da sua família em prol de um propósito é muito difícil, né? Não só da família, né? De muitas outras coisas que nós tivemos que abrir mão. Mas, graças a Deus, a gente tinha convicção e certeza que esse retorno viria num curto espaço de tempo, né? Graças a um time que nós conseguimos formar, um time de vencedores, um time de gerentes dedicados, um time que não tem limites para que eles possam crescer, para que eles possam chegar nos seus objetivos. E eu tenho muito orgulho de ter comigo a Nayara, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, do Kerkhoff, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho também, e de outros mais, como o Valmir, como o Charles, bem, enfim, pessoal, não vou falar o nome de todos, mas assim, eu agradeço a Deus todos os dias, e quando eu chego na Poli, Thaís, toda vez que eu chego na Poli, eu não sou religioso, pessoal. Eu acredito num Deus. Mas eu, quando chego na Poli, eu estou vindo, eu levanto a minha mão e agradeço. Que Deus proteja a nossa empresa, que Deus proteja a vida dos nossos gerentes, dos nossos RTV. E graças a Deus, Deus tem protegido. Nesses 15 anos, pessoal, que eu me lembro, se eu não estou enganado, nós não tivemos uma perda do nosso RTV que tenha tido algum acidente, algum problema, né? Nós não tivemos, pessoal. Isso graças a Deus, que Deus tem nos guardado nessas rodovias da vida aí. Joia. Estamos chegando perto do final, então. E qual foi um momento simples, não necessariamente grande, em que o senhor olhou para a empresa e sentiu um orgulho profundo? Não só o senhor, acho que todos, né? E qual decisão foi fundamental para a Poli chegar onde está hoje? Bem, Thaís, orgulho da Poli eu sinto todo dia, né? Eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que iniciou no momento de crise, no momento de grandes dificuldades. Eu tenho orgulho da dona Bernadette, uma pessoa que os filhos sabem muito bem as dificuldades que ela passou para chegar aonde chegamos hoje. Graças a essa senhora,
é o que nos faz estar presente aqui. A perseverança, a dedicação, a força de vontade, o desprendimento também da sua família para que pudesse cuidar dos filhos e de uma empresa que tinha muita dificuldade. Então, eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui com 72 anos de idade, com muita disposição para trabalhar, com muita disposição para fazer, mas entendo perfeitamente, empresa, pessoal, é feito de pessoas. Nós não podemos fazer tudo sozinho. A gente tem que dividir as nossas tarefas com os nossos gerentes, com os nossos RTV, com os nossos consultores. Empresa é feita de pessoas. Não tem outro caminho. Não adianta, se nós não tivermos um grupo unido, na mesma direção, sem vaidade, sem fofoca, sem conversa fiada, mas com um objetivo: ganhar dinheiro, que é o que nós queremos que os nossos gerentes, que os nossos RTV ganhem. Então, Thaís, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter você no nosso time. Eu tenho orgulho de o que você trouxe de ensinamento. Eu sempre digo que a Thaís é uma pessoa diferenciada porque ela tem o olhar dos donos. Eu tenho certeza que aqui, junto conosco, aqui, todos têm o olhar do dono. Então, pessoal, eu tenho orgulho de ter construído, juntamente com os meus sócios, um time. Uma empresa que nasceu num momento de crise, chegamos aonde chegamos, vamos chegar muito mais ainda. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, para isso, nós precisamos ter união. Tá? Todo mundo no mesmo caminho. Tá? Uns ajudando os outros. Não é isso, Fernando? Quando o Fernando passou por uma dificuldade, eu liguei para ele. Me coloquei à disposição. E faço isso com qualquer um de vocês. Pessoal, então, é isso. Nós temos que nos doar. Nós temos que estar mais presente do nosso time. Tá, Thaís? Então, esse é o orgulho que eu tenho da Poli. O orgulho dos meus sócios, pelos que eles se dedicam também à empresa. O orgulho dos meus filhos, que hoje são sucessores também. É isso. Eu vivo a Poli e respiro a Poli. Para mim, eu sinto muito orgulho de ver o produto performando. Quando vocês postam aqueles vídeos de resultados, o cliente, o produtor falando, olha só, o negócio funcionou, superou a expectativa. Tenho orgulho de, quando vejo esses vídeos do antes e depois, do que nós construímos, penso, meu pai deve estar muito orgulhoso de ver o que nós fizemos. Né? Orgulho de ter meus filhos lá trabalhando hoje. Tenho o Osni aqui, que ele não está lá de cedo até a noite, sábado, domingo, não tem preguiça para nada. Meus irmãos, da minha mãe estar lá até hoje. E não é uma sociedade aqui, é uma irmandade, né? Para construir isso não foi fácil, mas estamos juntos até hoje. E vamos pelo menos mais 15, né? A gente tem muito orgulho, né, de ver a empresa crescendo, poder dar oportunidade para o pessoal, o crescimento de funcionários e de todo mundo que acompanha a Poli, né, que está junto. O orgulho da Poli, acho que a gente sente diariamente, mas eu acho que o momento que eu senti muito orgulho, ia conversando com a minha mãe lá na empresa. Em algumas das vezes que a gente estava conversando, ela falou, nossa, quem diria que um dia a gente ia chegar nesse tamanho e ter uma empresa dessa? Toda a dificuldade que a gente passou. Então, aí começa a cair a ficha do orgulho que a gente tem do que todos nós construímos. Claro, com a ajuda de todos vocês. E também nas convenções, de ver aqui todo esse pessoal, também traz muito orgulho. Nesses momentos que a gente vê o resultado sendo feito. Joia, obrigada. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. E para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para todos os colaboradores, parceiros e clientes que fazem e que fizeram parte da história da Poli. Ok. Thaís, a Poli é construída por pessoas para pessoas.
Nossa história de 15 anos é a prova de que, com visão, inovação, sustentabilidade e um time engajado, é possível transformar um setor inteiro e contribuir para uma agricultura melhor. O lema que nos guia, fortalecendo a terra e cultivando o futuro, resume a nossa essência e o nosso compromisso, que vem os próximos 15 anos com mais inovações, parcerias e um impacto positivo e duradouro. A minha mensagem é que, como vocês viram, já passamos tantas dificuldades, tantos altos e baixos. Agora estamos vivendo um momento vivemos agora de 2 anos para trás uma baixa. O ano passado já teve uma recuperação, então que nunca sempre vai ficar no auge, nunca vai ficar lá embaixo. Logo nós estamos lá em cima de novo. A mensagem de gratidão a todos vocês de terem vindo, estão acompanhando aí, né? E só agradecer mesmo a vocês. Minha mensagem é que todos acreditem na Poli e como nós acreditamos na nossa equipe, nos clientes, então que façam o que tem que ser feito e da nossa parte podem contar conosco. A gente está aqui para atender vocês, está aqui para fazer o melhor, para que todo mundo conquiste o objetivo e no final crescer juntos e que todo mundo alcance as metas e objetivos. Joia. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pelos 15 anos da empresa. Acho que é uma história fantástica e é uma história construída com pessoas. E a gente ouviu um pouquinho mais dessa história de hoje, que é uma história de família, de trabalho e de construção coletiva. A Poli não é apenas uma empresa de fertilizantes. É uma empresa construída por pessoas que acreditam no campo, na agricultura e no futuro. Como disse o Fernando e o seu Osni, essa história está só começando, então são só mais 15 anos. Pessoal, muito obrigada. Que a gente consiga fazer os próximos podcasts tão bom quanto esse. E eu queria entregar um presentinho para vocês da Poli, para os donos da Poli.